Salve, salve pessoal! Tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e o programa de hoje é especial para quem gosta de investimentos em fundos imobiliários. A gente vai tratar do que esperar para o segmento nesse momento incerto sobre o rumo das taxas de juros no país. Mas antes de entrar no tema, deixa eu apresentar aqui os meus convidados. Começando aqui do meu lado, mais uma vez, como a fiadora do programa, tá? A jornalista Paula Comaceto. Como é que tá, Paula? Tudo bom? Tudo jóia. Semaninha boa, né? Tamo indo aí, tamo indo bem. E obrigada mais uma vez aí, segunda vez aqui no Touros e Ursos. Um prazer estar aqui novamente. É uma semana de touros, então, uma semana de touros é sempre uma semana boa, apesar de sempre dar bastante trabalho pra gente. Bom, e aqui na nossa frente, o convidado dessa edição é o Caio Araújo, analista da Empíricos e especialista no setor imobiliário. E, claro, mais importante, colunista do Seu Dinheiro. Seja bem-vindo, Caio. Eu agradeço o convite. Vamos lá falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Minha estreia também aqui, apesar da coluna já ter uns 2, 3 anos aí, né? A gente tá... Pô, tava em falta agora. Tava em falta com a gente aqui. Tava em falta. Agora conseguimos. É isso aí. Bom, e para você que acompanha a gente pelo YouTube, não se esqueça, né, de curtir esse vídeo, assim você ajuda a gente a construir uma audiência, para usar aqui mais um trocadilho imobiliário. Aproveita também para seguir o canal do Seu Dinheiro para receber os outros conteúdos que a gente publica por aqui. E lembrando que o Touros e Ursos também está disponível nas principais plataformas de áudio, incluindo o Spotify. Basta buscar por Seu Dinheiro lá na aba de podcasts. Bom, agora abrindo a porta para o programa de hoje e colocar aqui, para colocar todo mundo na mesma página, investir nas cotas de um fundo imobiliário equivale a ser dono de um pedaço, por exemplo, de um prédio comercial ou de um shopping center. E o ganho para o investidor vem dos aluguéis que são pagos pelos inquilinos. A vantagem dos fundos em relação ao investimento direto em imóveis é que esses rendimentos caem na conta ali todo mês, isentos de imposto de renda. Os fundos imobiliários ainda contam ali com mais liquidez, já que você pode comprar e vender as cotas na Bolsa de Valores a qualquer momento. Mas sempre há um porém, e o cenário atual para quem quer investir no setor ameaça virar com a possibilidade de o Banco Central voltar a subir as taxas de juros aqui no Brasil. Afinal de contas, juro alto não costuma combinar com investimento em imóveis. Então já vou passar aqui a bola para o Caio. Essa primeira pergunta, e já é bem o tema do nosso programa aqui. O investidor de fundos imobiliários deveria se preocupar com as decisões do Roberto Campos Neto e agora Gabriel Galípolo também, futuro presidente do Banco Central? Vamos já pro ponto crucial, né? A pergunta simples, né? Mas, assim, de um modo geral, sim, né? Assim, o investimento em ativos financeiros está sempre atrelado à condução da política monetária, política fiscal, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente tem todo esse tripé econômico, né? Então, todo investimento financeiro, principalmente local, depende do sucesso dessa condução. E o juro para cima e para baixo, a gente já sabe mais ou menos como funciona aqui. Primeiro, a forma mais simplista para esse juro de curto prazo é que o fluxo de capital, ele fica, num ponto de vista de investimento, ele fica mais concentrado na renda fixa, né? Que tem os ativos pós-fixados, são ativos teoricamente mais conservadores, quando a gente pensa, por exemplo, em títulos do governo, CDB de grandes bancos. Então, há um atrativo maior com um juro mais alto, né? Enquanto isso, nos ativos de renda variável, exige-se um retorno maior, né? Você tem uma taxa de desconto mais elevada. Então, para eu investir num ativo de risco, eu preciso ter um pouco mais de ganho do que eu tinha antes, ou se comparado a um juro de 12%, né? Que é o que algumas casas já estão prevendo aí para o final do ano ou para o próximo ano também. Então, há necessidade do investidor ponderar esse ponto. Agora, esse é um contexto que ele não é tão simplista como eu falei no início, né? O juro já está em 10,5% ao ano, já é um juro elevado. E há há uma narrativa de que o juro pode subir agora para, de certa forma, conter a inflação, e depois a gente tem uma nova queda, né? Então, esse é um cenário que a gente não viu, por exemplo, no histórico do IFIX,
desde 2010, né, início de 2011, você não tem um paralelo comparativo para eu te falar. O IFIX é o índice de fundos imobiliários, né, só para deixar claro. Você não tem um paralelo para falar, ó, quando a taxa Selic estava caindo, subiu um pouquinho e voltou a cair, como que performou o IFIX? Não existe esse paralelo. Então, a gente não vou trazer nenhum contexto histórico aqui. Ou subir, ou era um ciclo de alta ou um ciclo de queda. Exato. Assim, essa barriga no meio do caminho. Exato, não existiu esse ponto. Então, não temos como tratar de um histórico para eu trazer uma projeção aqui comparada com lá atrás, né? Teve um momento em 2014 no qual o juro parou em 11 por um trimestre e depois voltou a subir, mas era um contexto diferente. 2014 foi muito mais complexo do que 2023 até agora foi. Mas na mesma linha, né? Mas na mesma linha ali, né, Caio? Só que estava subindo nos dois. E continuou subindo. Subiu, parou, subiu. Aqui caiu, parou, subiu, talvez caiu. Então, é um contexto bem diferente. Então, tem que ser ponderado que não necessariamente, porque o juro vai subir agora, que o IFIX vai cair. Inclusive, não é o que a gente está vendo em agosto, né? Tem se materializado essa questão, essa alta da Selic na próxima reunião, talvez nas próximas 2, a gente não sabe ainda em qual medida, e o IFIX está subindo, né? O fundo imobiliário está subindo meio ponto, mais ou menos 0,5%. Não é um Ibovespa, que está subindo 7 no mês, mas o IFIX continua subindo. E outro ponto importante é que essa relação, ela é, de fato, contrária, né? Uma relação inversa, mas existem outros fatores que influenciam na performance de fundo imobiliário. Então, como o dividendo, entre aspas, do IFIX está elevado, a Selic está elevado, os fundos também estão pagando bem, né? A média do IFIX para os últimos 12 meses está na casa de 10,5%, que é mais ou menos a Selic, só que, como você bem citou no início, os dividendos dos fundos imobiliários são isentos. Então, aí você tem um ganho importante nesse sentido. E você tem uma métrica importante, que é o spread em relação a NTNB 2035, que é um referencial importante de mercado também, dado a inflação, né? A presença do IPCA+. Se você pegar do início do mês, o Tesouro IPCA+ 2035 pagando 6,2% ao ano de taxa real. Ele chegou a bater 5,8% ao longo de agosto. Então, houve um movimento positivo de ativos de risco nesse sentido. Então, não necessariamente essa alta vai influenciar numa queda do IFIX para o segundo semestre, dado que não o mercado costuma antecipar muita coisa, né? Apesar do fundo imobiliário ser um ativo mais voltado para a pessoa física, você tem participantes aí, a grande parte das cotações, elas antecipam, vamos dizer assim, movimentos de mercado, quando são ruins e quando são bons. Então, a gente tem até agora uma performance razoável no mês. A gente pode destrinchar um pouco mais sobre essa performance, tem distinção setorial aqui, que pode influenciar, mas acho que esse é o primeiro ponto que eu queria tratar. Não é uma relação de alta e só tão 100% inversa, né? O que pode acontecer, só para finalizar aqui, que eu acho que é algo que já está acontecendo, é uma redução no ritmo de ofertas. Então, no primeiro semestre, a gente teve até julho, na verdade, mais ou menos 31 bilhões captados em ofertas de fundos imobiliários em 2024. Isso já superou 2023 inteiro. Isso capitaneado por alguns fundos de tijolos, como o XP Malls, captou quase 2 bilhões em uma oferta. O BTLG captou pouco mais de 1 bilhão em uma oferta. Agora, para esse segundo semestre, a janela de captação é menor, porque os fundos estão um pouco mais descontados, e a Selic provavelmente vai estar mais alta, e deve ficar mais concentrada em fundos de crédito, né? Agora, Caio, você bem falou aí, apesar de, vamos dizer assim, essa diminuição de atratividade ali nos fundos imobiliários, isso não significa, como você bem falou, que não seja um bom momento para investir em fundo imobiliário. Agora, queria destrinchar um pouquinho essa questão dos segmentos, né? Como é que fica essa distinção dos segmentos de tijolo e de papel, pensando aí nessa mudança de política monetária, pensando na alta dos juros? Tá, vamos lá. Eu acho que esse é um ponto muito importante para também justificar um pouco essa performance de agosto, que ela é favorecida pelos fundos de crédito, né? O fundo de crédito, para quem não conhece, também, ou conhece como fundo de papel, basicamente são fundos imobiliários que investem em CRIs, LCIs, LIGs e esse tipo de instrumento de dívida que é atrelado ao mercado imobiliário. Esses
papéis podem ser indexados tanto à inflação quanto à Selic. A inflação não é simultâneo, não é porque a Selic vai subir agora que de imediato o fundo vai passar a remunerar mais. Tem um delay de mais ou menos 2 a 3 meses. E a gente está numa janela favorável nesse delay, vamos dizer assim, para a inflação, que pegou a inflação do semestre passado, no finalzinho, que também foi um pouquinho mais elevada por sazonalidade, e também com essa perspectiva de remuneração de juro, né? Aumento de juro pós-fixado. Então, esses CRIs são remunerados a inflação mais 7, por exemplo, ou CDI mais 3, por exemplo. Estão ou com uma projeção maior de remuneração de curto prazo ou entregaram bons rendimentos aí nos últimos 2 meses. Então, isso agrega na cotação, né, dos fundos. Numa perspectiva de risco, aumento de juros também não é, ou precificação do crédito, isso também não é tão bom para os fundos já listados. Porém, isso é algo que muitas vezes ele é não deixado de lado, mas assim, o pessoal gosta mais do rendimento alto de curto prazo do que pensar um pouquinho no risco de uma forma, de uma precificação um pouco mais técnica, vamos dizer assim. Então, esse é um player que funciona bem quando a gente pensa em... Eu não gosto de usar a palavra proteção, mas acho que um bom balanceamento para momentos de estresse do mercado difícil, né? O crédito ele tem uma volatilidade menor, ele tem essa capacidade de repassar aumento de CDI ou aumento de IPCA de uma forma mais imediata do que no tijolo. E historicamente, a gente tem visto isso, né? Tanto nesses últimos 2 meses, em 2024 como um todo, a parcela de crédito, o setor de crédito sobe mais ou menos entre 5% e 6%. O dobro do IFIX, enquanto os ativos de tijolos estão ali no misto, vamos dizer, alguns estão caindo, outros estão subindo. Então, crédito entra como assim, a parcela principal nesse momento, pensando em aumento de juros de curto prazo. É melhor ser credor, ser um fundo que tá na dívida do imóvel do que tá no equity, na ação, nesse momento. É isso, sim? Fazendo o resumo do resumo? Na origem do risco, sim, né? O credor, teoricamente, ele tem um risco menor do que o equity. Agora, essa vantagem, ela, no caso dos fundos imobiliários, ela é evidente por conta da remuneração, né? Você tem uma remuneração muito mais... que é atrelada à remuneração da renda fixa. No final das contas, um fundo de crédito, que é 100% crédito, ele possui papéis de renda fixa, crédito privado dentro dele, né? Então, entra também um pouco daquele papo que a gente começou a conversar de aumento de Selic, migração de fluxo de capital. Isso acontece dentro dos setores também. E seria a hora, por exemplo, agora de talvez rebalancear essa carteira? Por exemplo, para quem tem um pouco mais de tijolo, ainda manteve ali o tijolo, de repente apostar um pouco mais, apostar não, né? Investir um pouco mais ali no segmento de papel? Olha, Paula, o que a gente pensa há algum tempo já, e a indústria, quem investe em fundo imobiliário já há algum tempo, já notou isso e provavelmente já trouxe para sua carteira também, que os fundos de crédito ganharam muita representatividade nos últimos anos. Então, não é mais segredo essa questão de mix entre papel e tijolo. A maioria das pessoas, se não até grande parte dos novos investidores, optam por começar com fundos de crédito hoje do que fundos de tijolos, porque os fundos de crédito têm dividend yields maiores, tem aí o histórico anual também, se você pegar, é um pouco mais interessante quando a gente pensa em retorno, considerando os rendimentos. Então, não necessariamente para todo mundo a melhor ideia agora é aumentar fundos de crédito, vai depender muito da sua parcela da carteira. Uma posição tática, algum fundo CDI+, se a sua carteira tiver muito posicionado em tijolo, talvez seja interessante ter um balanceamento melhor, mais próximo do IFIX, que está ali entre 60% tijolo e 40% crédito. Mas não necessariamente é o momento de você aumentar, até porque, assim, como eu falei, o mercado antecipa. Então, existem vários fundos de tijolos que estão descontados, né? Você ainda tem a opção de comprar fundos de tijolos de qualidade com preços um pouco mais descontados, só é necessário você ter um apetite um pouco maior a risco ou ter um objetivo mais voltado para ganho de capital, talvez, né? Acho que o grande risco para o investidor de fundos imobiliários é da inadimplência, seja do
do aluguel, se ele está investindo num fundo de tijolo, ou seja, ali da dívida, se ele está investindo num fundo de crédito. Como é que fica esse panorama, essa perspectiva para os calotes num cenário de juros mais altos? Inclusive, a gente teve agora um caso que rendeu bastante ruído no mercado, que foi o do WeWork. O da WeWork, eu acho até, só um ponto sobre isso, a WeWork eu acho que tem até, o ponto principal ali é a relação ao modelo de negócios, né? A gente teve uma ruptura no modelo de negócio em função do home office, que entrou e, assim, mudou bastante a perspectiva de receita da companhia e de demanda, né? E com isso, a gente já viu lá fora que já tinha entrado em RJ e aqui começou a partir de junho, não pagou mais aluguel de ninguém. E o que é curioso citar, né, que, assim, como funciona a gestão das companhias, né? Uma semana anterior a sair as notícias da RJ da WeWork, estava saindo publicidade paga da companhia em jornal de finanças, e esse mês bateu 3 meses que ela não está pagando os aluguéis para os fundos imobiliários, e continua uma matéria publicitária paga, entendeu? Onde está ainda a verba da companhia, né? Enfim. Não tem nada a ver com a Selic nesse caso específico. Não tem. Selic de 2% às vezes não adiantasse tanto, né, para ela. Não tem. Às vezes não é nem por... juro não muda tanto para ela. Muda mais a gestão mesmo, vamos dizer assim, né? E a gente é cotista dos fundos imobiliários, muitas vezes, e proprietário dos imóveis, ver um movimento desse fica, no mínimo, curioso, né? Sobre... aumento dos juros, como isso pode impactar? De fato, assim, há uma influência na atividade, né? O aumento dos juros, em teoria, tem uma influência negativa sobre a atividade. Isso pode se refletir numa dificuldade de gestão de dívida das empresas. Com isso, alguma realocação de portfólio, pensando em tanto presença como locatário, né? Presença nos imóveis, tal como a WeWork, quanto do pagamento das suas dívidas, né? Que aí entra no caso dos fundos de crédito. No caso como é um aumento marginal, né? A gente está falando de 10,5 para 11,75, 12. Eu não vejo de imediato essa relação indireta afetando tanto os proprietários de imóveis. É claro, escritórios, eles são sensíveis à PIB. Logística também, hoje menos, mas já foi bastante sensível à PIB. Então, é algo para ficar de olho. Agora, boa parte dos escritórios já foram reorganizados, vamos dizer assim, né, nos últimos 4 anos, principalmente. Então, o grosso já foi feito. Agora, você tem uma questão marginal. Na minha visão, as companhias hoje estão muito mais saudáveis do que um ano atrás, com essa queda dos juros, né? Trouxe um alívio de despesa financeira. Então, você tem uma menor urgência em relação a isso. No lado do papel, eu continuo há muito tempo, né? A gente tem uma postura mais conservadora em relação a créditos de alto risco, né? O high yield. Então, esse é um player que a gente costuma evitar, tá? Agora, para faixas intermediárias e mais conservadoras, o high grade, o mid grade, eu acho até que eventualmente pode ter novas oportunidades, né? Você tem um pipeline com uma taxa um pouco maior, você já vê algumas carteiras com um prêmio muito baixo em relação a Selic não, mas assim, principalmente a B35 ou qualquer tipo de referencial. Então, há oportunidade de aumentar, incluir novas operações, talvez um pouco mais com melhor remuneração, né? Mas há de ficar atento com risco de crédito também nesse sentido. Vai falar? Sim, só um alerta então para os investidores para não se atentar ali apenas ver ali o dividend yield, né? Que é o retorno, enfim, aqueles retornos mais altos que chamam a atenção, porque retornos passados não são garantias de retornos futuros e num ambiente de juros mais altos, né? Acho que isso fica ainda mais evidente. Eu acho que esse é um ponto super importante que você trouxe, Vini, porque a gente tenta bater bastante nessa tecla. Antes até de trazer um papo mais técnico do que a gente trouxe aqui, o investidor, principalmente aquela pessoa que está começando a se interessar
olhar com calma antes de comprar. É o seu dinheiro que está sendo colocado ali e, assim, nada de graça. Não tem almoço grátis, entendeu? Então, você não vai ganhar um dividend yield de 25% de graça, assim, com ativo de baixo risco. Então, olhar com carinho em relação à qualidade da gestão, o histórico de pagamento desse fundo, o que ele está comprando, né, ou o que ele está comprado efetivamente, qual é o risco envolvido, acho que é mega importante, assim. Acho que esse ponto dos dividendos super elevados, eles de fato atraem mais investidores, né? Então, não necessariamente fazem todo mal, né? Assim, muita gente entrou por causa disso, mas há de ter muita atenção. E no final das contas, até traz uma fama ruim, né, para a indústria, né? Como se algumas coisas que tem aqui dentro dos FIIs num castelo de cartas, né, esses papos assim, não é verdade, né, você tem uma grande maioria dos fundos imobiliários tem portfólios resilientes, que pagam bem, acho que é uma alternativa super interessante para quem está buscando renda consistente no longo prazo e uma exposição super inteligente a imóveis, então ter um carinho especial nesse ponto do dividend yield é super importante. E pensando para quem já investe em fundos imobiliários, Caio, o que o investidor deve olhar? Quais são os fatores, vamos dizer assim, preponderantes para ele ponderar ali, como, né, pensando nesse cenário, o que manter, o que tirar, né, para aquele que já investe, mais olhando a carteira de fundos imobiliários agora? Boa. Vamos trazer os segredos aqui, né, de gestão. Claro, a gente quer os segredos de uma boa carteira de FIIs. Assim, vou trazer o que a gente tem feito ali nas recomendações da assinatura e até um pouco do que a gente traz na coluna também do Seu Dinheiro em termos de estratégia, né. Na parte do tijolo, acho que em momentos de estresse, no qual as cotações caíram como um todo, não tem muito segredo. Você não precisa ir no case mais difícil. Acho que você consegue encontrar algumas oportunidades em portfólio de qualidade, com resiliência de proventos, baixa vacância, um histórico de aluguel por metro quadrado crescente, vamos dizer assim, sem mudança aí de perfil de portfólio. Então, nesses casos, é mais uma distribuição setorial que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Acho que escritório, por exemplo, tem sofreu um pouquinho mais nos últimos 2 meses, 2, 3 meses. Ali é um pouquinho mais difícil de filtrar. O próprio Work machucou bastante alguns fundos aí do setor. Em compensação, acho que logística você tem mais oportunidade em uma prateleira um pouco mais ampla de fundos, mas dá para mapear os melhores também. E shoppings, acho que foi um setor que capturou bastante valor no ano passado. Esse ano continua num ritmo bom, mas um ritmo de menor intensidade. Então, ter isso em mente é importante, você não vai ter o mesmo retorno, talvez, que você teve no ano passado nos fundos de shoppings, mas são portfólios que hoje estão bem estabilizados, os fundos recentemente fizeram compras, então estão pagando bons dividendos atualmente. Então, esse é um pouquinho da visão simplificada de tijolo. No caso do crédito, eu já antecipei um pouquinho, eu gosto do high grade, acho que ali, para você ter um balanceamento interessante nesse momento, talvez seja o melhor. Mas para quem gosta de um pouco mais de risco, aqueles fundos que são classificados como crédito estruturado ou mid-grade, que é uma palavra que não existe muito, assim, mas é um risco médio, né? A carteira flutua entre o high grade e um high yield, assim, meio ao mesmo tempo. Eles estão com spreads maiores aí desde o segundo trimestre. O que eu estou querendo dizer com spread? A taxa média da carteira, IPCA mais 8, IPCA mais 9, em relação ao referencial, ela está alta, ela está gorda, vamos dizer assim. Então, pode ser mais interessante para quem busca um pouco de rendimento, um pouco mais robusto no curto prazo. Você não quer citar para a gente algum fundo imobiliário aí, a prova de Campos Neto e Galípolo? Não, eu acho que assim, o tradicional, o mais conservador que a gente tem é o KNCR11, que é o Que Nem Rendimentos, que é uma carteira 100% indexada a CDI mais 2% ao ano. Ele acabou de fazer uma emissão, está aumentando seu portfólio, está aumentando marginalmente ali a taxa adquirida, e é isso, a Selic aumentando, o CDI consequentemente crescendo, esse é um cara que deve pagar mais rendimentos ali, proporcionalmente ao aumento da Selic, né? Então aqui não tem muito segredo, risco de crédito controlado,
a Kinea é uma das maiores gestoras aí do país, se não a maior, hoje está pau a pau ali com o BTG, com fundos imobiliários. Então, ali, acho que para quem está querendo começar, principalmente, é uma ótima opção. E de tijolo, se quiser que eu fale de tijolo, eu falo um tijolo. Tudo. Depois dos segredos, as recomendações. Eu acho que um de tijolo que a gente recomendou recentemente é um fundo da Aliança, o ALZR11. Ele é um fundo híbrido, então ele atua em várias frentes, galpão logístico, data center, ativos de renda urbana, vamos dizer assim, laboratórios. Também é um player que fez uma emissão recente, está num crescimento de portfólio. O rendimento dele deu uma balançada, porque ele entregou um ganho de capital, teve uma vacância e teve a emissão. Então, o rendimento caiu um pouquinho, mas agora já está em tendência de alta e acho que dá para capturar bem isso. E tem um ponto super importante quando a gente pensa em risco, que ele é focado em contratos atípicos. Então, são contratos de longo prazo, com multas elevadas, né? Multa é equivalente ao contrato como um todo, né, o remanescente. Então, ele é um player de tijolo, que hoje está negociando a R$108 a cota, 107. Ele normalmente negocia mais próximo de 110. É um case que eu acho até que dá para ganhar um pouquinho de ganho de capital, sem muito risco se comparado ao restante dos fundos de tijolos hoje. Legal. Bom, acho que agora a gente pode passar para o segundo bloco do nosso programa, que é aqui quando a gente escolhe os touros e os ursos dessa edição. Então, recapitulando, como sempre, os touros são os destaques positivos, aqui a gente quer aqui fazer uma menção honrosa, e já os ursos são aqueles que estão em baixa, num momento ali que não estão num momento tão positivo assim, lembrando que o touro de hoje pode ser o urso de amanhã e vice-versa. A gente não tem nenhuma perseguição a ninguém aqui, às vezes a gente leva uns puxões de orelha, mas assim, não temos assim perseguição com ninguém, já aconteceu muitas vezes de um urso virar um touro aqui e vice-versa. E como essa é a parte mais polêmica do programa, eu já vou jogar aqui pro convidado, vou falar aqui pro Caio, falar qual vai ser o seu urso dessa edição. Boa, vamos lá, né, eu começo, né, então, não, eu acho que assim, o urso, numa perspectiva de temática, eu anotei aqui, coloquei o clima, né, a gente viu agora, a primeira parte mais leve, né, o clima do estúdio, aqui sempre frio esse estúdio, aí depois tem a roupa não nega. Aí depois tem o clima de São Paulo, que é uma bagunça, né, hoje tá calor, ontem tava muito frio, terça-feira bateu o frio mais frio do ano, mas também tem a parte super negativa, que foi o efeito seco, né, das queimadas, isso aconteceu aí ao longo do estado de São Paulo. E essa questão do clima tem afetado já há algum tempo o agro, né? E aí a gente tem um player muito importante também, né, que o irmão da indústria de fundos imobiliários são os FIAGROS, que é um player, que é um segmento que de 12 meses para cá está sofrendo um pouquinho mais com inadimplência, os produtores aí com maior dificuldade de honrar suas dívidas, tá rolando renegociação de crédito, eventualmente alguma RJ, né? Saiu matérias recentes falando sobre RJ, né? RJ, de acordo com o Serasa, no primeiro trimestre desse ano, triplicou em relação ao ano passado. Então, é um ponto super importante e, assim, o setor sucroalcooleiro, que foi mais impactado aqui com as queimadas, é um setor que tá muito bem posicionado nas carteiras de Fiagro e não é a origem do problema, vamos dizer assim, nos últimos 12 meses, mas com a queimada de agora, tentar ser sucinto, também não vamos se estender tanto nos ursos, né, falar um pouquinho de touro depois, mas as queimadas de agora não afetam diretamente a colheita dessa safra, então você até então não tem um problema de caixa para esse tipo de produtor. Mas a continuidade do clima, nesse clima seco, eventuais novos problemas, podem trazer mais questões aí de rentabilidade para os produtores. Então, para o Fiagro, não foi uma notícia boa
esse movimento aí climático e os últimos também que aconteceram, né? Laninha, agora é o Ninho, né? Rio Grande do Sul, realmente extremos, né? Eu diria que o clima não é o urso dessa semana, é o urso do século, se a gente pudesse classificar aqui, porque realmente as mudanças pelas quais o planeta está passando e as consequências disso a gente está só começando a enfrentar e realmente é uma situação até difícil de mensurar o que vai ser daqui para frente. É super imprevisível, né? Esse é o grande ponto do setor, né? A gente, falando sobre Fiagro, a gente tentando mapear os riscos, né? A gente fez um relatório recente na Empíricos, mapeando um pouco os riscos, entendendo aí dificuldades de caixa dos produtores, mas no final das contas, a imprevisibilidade do clima é o ponto mais difícil de você quantificar de alguma forma ali, né? É muito difícil. Não dá para esperar. Bom, Paula, pode falar aí qual é o seu urso dessa edição. O meu é um urso, assim, mas não acho que tanto pela, vamos dizer assim, pela empresa em si, mas eu acho que pela repercussão, acho que pelo sentimento dos investidores, né? Ontem a gente teve o resultado da NVIDIA, né? A empresa hoje mais importante do mundo, veio surpreendendo nos números, né? Teve ali também números recordes, teve a receita de 30 bilhões, recorde. Também no segmento ali de data center, também veio o número recorde. Lucro por também. Mas é aquele negócio, eu falo, né? Expectativa é um negócio difícil de você lidar, né? Com a expectativa ali dos investidores. Porque a NVIDIA, ela vem a cada trimestre, vem surpreendendo e né? Para positivo, sempre para positivo ali nos números, mas a reação acabou dessa vez sendo bastante negativa. Ali no aftermarket, depois da divulgação do resultado mesmo, a ação caiu ali 7 e pouco, quase 8%. Hoje também está no negativo. E a gente sabe ali que a ação da NVIDIA acaba impactando o setor ali, principalmente de inteligência artificial, de chips como um todo. Não que a empresa, o resultado em si tenha sido um urso, mas foi eu acho que a expectativa estava muito grande, porque ali teve, na verdade, um detalhe ali no comunicado, né? E parece que veio uma modificação na estrutura do novo chip que vai ser produzido, que vai atrasar a produção. Então, isso acabou meio que, vai ter que esperar, né? Não vai surpreender tanto, vai ter que esperar um pouquinho mais, mas continua trazendo números gigantes, sempre surpreendendo, mas acabou, né, com uma semana positiva. A gente tem visto aí os ativos de risco andando bem, mas eu acho que o urso da semana acabou aí decepcionando os investidores. Incrível o caso da NVIDIA, porque é uma empresa espetacular, como a gente brinca, é o vendedor de picareta nessa corrida do ouro da inteligência artificial. Mas o problema, a empresa está, né, assim, ela é precificada, que a gente diz, ela é precificada à perfeição, assim, tudo, né, o valor dela de mercado na bolsa hoje já praticamente antecipa todos os ganhos que são esperados, que realmente vão acontecer nos próximos anos para a empresa. Então, qualquer coisinha que sai um pouquinho dos trilhos acaba afetando mesmo a ação. Uma vírgula mesmo, né? Porque realmente os números vieram muito bons, mas assim, acho que realmente a percepção ali de repente não ser tão bom lá pra frente, né? Não, quem vê só o resultado, quem vê só o desempenho da ação, fala, nossa, o lucro caiu, aconteceu alguma coisa. Não, tá ótimo, cresceu a receita, cresceu. Eles deram, né, o guidance ali, projeção de mais tudo crescimento. Aumentando também a receita pra crescer também, mas... É impressionante, realmente. Independente se foi bom ou ruim, eu só tô satisfeito que saiu, porque há um mês só se fala de NVIDIA, desde o começo da temporada de resultado, né? Nossa, chega um pouco, né? Uma empresa, fazia muito tempo que eu não vi uma empresa movimentar Sim. tanto, né? E criar tanta expectativa no mercado como a NVIDIA, é impressionante. Pelo menos, realmente, passou agora, então a gente pode começar a tratar de outros assuntos. Bom, realmente, mas assim, é isso. O seu urso era um urso que é bem touro no meio, né? É um touro que teve um filhotinho ursinho ali, mas... e realmente essa semana, eu vou falar aqui o meu urso, porque a semana tava meio escassa, que bom, né? Era uma semana que tava meio escassa de ursos, até aparecer a Azul, que virou aqui o meu urso da semana. As ações da companhia aérea chegaram a cair mais de 20% no pregão dessa quinta-feira na B3, com a notícia de que a empresa pode entrar com pedido de recuperação judicial. Não é segredo que o setor aéreo enfrenta enormes dificuldades desde a pandemia. Aliás,
ações do setor aéreo são, em geral, uma encrenca Difíceis. para o investidor. Mas, enfim, depois da pandemia, criou-se realmente uma... Durante a pandemia, é claro que quando toda a frota ficou no chão durante um bom tempo, e mesmo depois, porque acabou se criando outros problemas ali de falta de aviões, porque também não se fabricou aviões depois da pandemia, então teve a demanda e as empresas não puderam atender em um determinado momento, elas ficaram com uma dívida enorme, acabaram renegociando, só que o problema das empresas aéreas, no caso em particular das empresas aéreas que operam no Brasil, é que elas têm receitas em reais e praticamente toda a estrutura de custos delas é em dólar. Então, o que a gente viu nesse último trimestre? O dólar disparar e aquelas dívidas que já eram elevadíssimas e que já tinham, no caso da Azul, ali já tinham sido reestruturadas, elas vão ter que passar por uma nova renegociação ali. E a gente viu o evento, a tragédia climática lá no Rio Grande do Sul também atrapalhando muito o setor aéreo, porque também muitos voos foram cancelados nesse período por lá, e isso também afetou a receita das aéreas, e em particular da Azul. A empresa depois, enfim, com a repercussão muito negativa dessa notícia que saiu na Bloomberg, a empresa se manifestou, disse que a notícia foi ali mal interpretada, que tem ali uma negociação com os credores, mas que a empresa tem recursos disponíveis, enfim. Mas, de qualquer maneira, isso ligou o alerta dos investidores, então a Azul leva aqui o meu urso da semana. Bom, mas vamos lá, Caio. Poxa, eu te coloquei numa encrenca falando dos ursos aqui, mas agora a gente vai falar de coisa boa, então agora eu vou levantar a bola para você cortar aí e falar de coisa boa. Para quem vai ser o seu touro dessa semana? Boa. Eu acho que esse papo de juro dominou minha semana, vou ser sincero pra vocês, assim, dominou minha semana. Então, e vem dominando, né, nos últimos tempos, né? Se não é aqui no Brasil, também lá nos Estados Unidos, né? Exato. Juros. Exato, esse é um ponto importante também, né? que influencia também no mercado local, né? Mas como dominou minha semana, não tem como não dar o touro pro crédito. Não tem como dar. A gente já falou bastante de crédito aqui, eu sei, mas assim, os dados do setor são interessantes, o retorno está muito próximo do CDI no ano, que esse ano não está tão simples quanto o ano passado bateu o CDI, né? Então, os dados do setor estão interessantes. E eu acho que é uma vertente aí para o segundo semestre muito, muito clara, né? E por acaso, as últimas 2 ofertas que a gente analisou de FIIs na Empirics foram de crédito também. Então, já está virando toda a pauta da minha semana e por hora é meu touro, assim. Sem tanta criatividade nesse touro agora. Pelo jeito deve continuar esse touro aí, pelo que ele falou, enfim. Com alta de juros, a gente, enfim, deve ver. Espero que não seja um touro que vire um urso daqui a uma semana. Tá certo. Bom, e Paula, para quem você vai dar o seu touro? Olha, o touro é também notícia de hoje, né? Na verdade, ali com a alta do PIB nos Estados Unidos, que acabou mostrando ali a aceleração, né? Na verdade, a segunda leitura ali do PIB tinha saído, a primeira veio acima da primeira, né? A primeira veio uma alta ali de 2,8%, agora veio 3% essa segunda leitura, e mostrando realmente que, na verdade, mais que dobrou, né? Essa aceleração, realmente, a economia americana, ela tá boa ainda, porque e aí, no primeiro, né, só fazendo uma comparação aqui, no primeiro trimestre, ali o PIB tinha sido de 1,4, né? Então, realmente, mais que dobrou, mas lembrando também que, recentemente, no começo do mês, ali, dia 5 de agosto, né, fatídico 5 de agosto ali, que houve aquela queda dos mercados, a gente viu aquele pânico total, né? Eu chamei ali segunda do pânico, porque vieram os dados ali de emprego, preocupando bastante ali os dados do payroll, todo mundo falando em recessão nos Estados Unidos, a gente teve aquela segunda, depois os mercados foram acalmando, mas veio esse dado de crescimento ali, né, da economia norte-americana, mas também ali mostrando, acho que também falando um pouco de juros, já que a gente está falando de juros aqui da possível alta, já na previsão, né, também tivemos o anúncio do Powell ali, né, abrindo a porta ali para o corte em setembro. Então, na verdade, os analistas estão ali se dividindo entre 0,25, 0,50 pontos percentuais, então, na queda. Mas, segundo a gente viu aqui, analisando aqui, inclusive falei hoje no Giro do Mercado sobre esse PIB mais alto, mas
acabou meio que diminuindo, né? A questão é quanto vai cair, né? Todo mundo está falando que realmente vai cair ali em setembro os juros nos Estados Unidos, mas agora aumentando, na verdade, a possibilidade de 0,25, né? Mas eu acho que também é positivo ali, também para acalmar essa grande preocupação que a gente começou em agosto, mas eu acho que terminando num clima mais otimista. Por isso que eu coloco aí o PIB dos Estados Unidos como o touro da semana. Me parece que a queda de juros por lá... Tá dada, né? São favas contadas. Se o PIB viesse muito fraco, a gente veria mais corte. Como a gente vê o PIB mais forte, acho que a gente vai ter... Realmente, a gente deve começar ali o corte de juros nos Estados Unidos com uma queda de 0,25 ponto percentual. Mas é impressionante, porque a economia norte-americana, e convivendo com a maior taxa de juros em décadas, algumas gerações nem sabiam que era conviver com uma economia que não tivesse juro zero, juro real zero, e assim, mostrando uma força realmente muito impressionante. E a gente volta para aquela coisa de se reinventar, porque a gente teve agora está vivendo agora esse hype da inteligência artificial, então parece que os Estados Unidos sempre encontram ali uma maneira de estar ali em cima, né? De estar na vanguarda, realmente impressionante. Bom, mas deixa eu falar aqui do meu touro, que também tem a ver com juros, porque vou dar o touro para o Gabriel Galípolo, confirmado, afinal de contas, como o sucessor do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Ninguém, para surpresa de nenhum de nós aqui. Não, mas surpresa de 0 pessoas, né? Nem do mercado, desde que ele saiu lá do Ministério da Fazenda para assumir o cargo de diretor de política monetária. Ele já era cotado para o cargo, fez digamos assim, um estágio ali com o Roberto Campos Neto no BC. O mercado parece mais confortável com ele agora, principalmente depois das declarações que ele veio dando nas últimas semanas, sendo bem duro ali com relação à inflação, dizendo que o Banco Central vai subir o juro mesmo, se perceber que a inflação... se as expectativas ficarem desancoradas como elas estão, então isso soa como música para os ouvidos do mercado. Por outro lado, né, agora provavelmente o mercado vai cobrar que ele cumpra agora na reunião, na próxima reunião do Copom, né, que é ali nos dias 17 e 18 de setembro. Enfim, seja qual for a decisão, ele que vai sofrer as consequências dela, porque ele, afinal de contas, vai estar sentado lá na cadeira de presidente do BC a partir de 2025. Claro, ele vai ter que ser sabatinado, mas, enfim, tá na cadeira. Protocolar. É só uma questão de tempo para assumir ali efetivamente o cargo. Enfim, vamos ver como ele vai sair. Ele provavelmente vai receber alguns prêmios de urso aqui durante a gestão dele. Acho que vai ser inevitável, então, Galípolo, não vai ter jeito. Mas, pô, só o fato de você ser indicado aqui à presidência do BC merece aqui uma menção aqui e um prêmio de touro da semana. Mas, assim, antes da gente encerrar, eu quero também sair um pouco do nosso meio financeiro aqui, para falar da grande notícia da semana. Não foi NVIDIA, não foi não foi PIB americano, nem Galípolo. Foi, na verdade, o anúncio da volta do Oasis, uma das bandas de rock mais populares ali da metade dos anos 90, uma das minhas favoritas também. Confirmou que vai fazer uma série de shows depois de 15 anos separados. O núcleo do Oasis, para quem não conhece, é formado ali por dois irmãos problema, né, o Noel e o Liam Gallagher. Sempre briga ali, né? Eles não eram brigados, resolveram. Não, eles sempre estão brigados, né, assim, sempre estão brigados, sempre fez parte da mística da banda. Até que em 2009 a coisa ali pegou de um jeito para valer e o Noel, que é o irmão mais velho, falou, né, pegou o chapéu e abandonou o grupo. Quando já ninguém tava mais ligando para as brigas deles, realmente aconteceu uma briga séria e ele acabou abandonando o grupo. Não se falou tanto assim, eles só anunciaram que vão voltar, vão fazer uma série de shows, não se falou muito sobre as razões da volta, mas enfim, é claro que tem aí um incentivo financeiro para isso, com certeza. Para eles poderem passar por esses ressentimentos e voltarem a tocar juntos, enfim, deve ter aí realmente um bom acordo para rechear as contas de ambos. Agora você imagina a procura por esse show, se vier, né, se tiver o anúncio aqui pro Brasil, eu falei, gente, porque assim, a gente tá no costume de sair um show internacional, vende tudo na mesma hora, e vão colocando shows extras. Eu falei, gente, se anunciar aqui, vai ter que ter uns 10 shows extras aqui pra gente, né? Eu já tô guardando. Já guardo o dinheirinho aí.
aí. guardando um dinheirinho, porque eu quero muito ir para esse show. Eles vieram pro Brasil no auge ali nos anos 90. 97, 98, e eu não fui a esse show, então assim, eu não posso deixar de... Não vai ser um arrependimento, né, Vini? Não, então, exatamente, eu preciso dar um jeito de ir, enfim, não vou pra Inglaterra ver esses shows, até porque seria inviável pra mim, ainda mais com esse câmbio desfavorável, mas eles vindo pro Brasil, eu consegui comprar, com certeza eu quero ir, assim. O Oasis, eu acho que eu gosto muito, não é tá longe de ser uma banda inovadora, eles são, assim, uma banda bem farofa, digamos assim. Mas eu gosto, assim, acho bem divertido. Acho que eu tava vendo lá Wonderwall, que é a música mais conhecida, é daquela que furou a bolha e virou um hit de todos os, né? Todo mundo conhece. Tem mais de 2 bilhões de visualizações, de reproduções no Spotify, realmente. Então, assim, isso, uma música dos anos 90. Então, realmente, virou uma espécie de um hino. E não tem só essa, assim, eu sou tão fã que eu acompanhei até a carreira solo deles, em particular do Noel, né, que é o principal compositor da banda. Eu acompanhei a carreira solo dele também, então, eu gosto bastante. Então, pra mim, um super touro dessa semana, eu não podia deixar aqui deixar registrado aqui o meu touro pro Oasis. Pô, e tomara que eles viram. Tomara que eles não virem urso aqui, se excluírem o Brasil da turnê. Ou se resolver separar de novo, né? Brigou de novo, separou. O que eu não duvido que aconteça. Então, vamos ver. Acho que vai dar bastante notícia essa turnê do Oasis aí pra quem cobre música, entretenimento. Vai ser interessante acompanhar. Bom, gente, mas acho que com isso a gente pode colocar aqui, né, um ponto final aqui no nosso programa, nessa edição. Queria agradecer muito aqui a presença do Caio Araújo, nosso colunista e analista da Empíricos, especializado aí no setor imobiliário. Caio, diz aí como é que a gente pode acompanhar os seus relatórios, as suas recomendações da Empíricos. Boa, começando pelo seu dinheiro, né? Nossa coluna Décimo Andar praticamente sai todo último dia do mês, todo final de mês, último final de semana do mês, então a gente sempre traz um tema ali, normalmente relacionado ao mercado imobiliário, né? Quase sempre, com uma ideia de indicação de ativo, né? Pode ser ação, pode ser fundo imobiliário. Acho que a gente tem até perdi o número de colunas, mas é bastante. Já faz um tempo, você bate ponto. Bate ponto. E também na série Renda Imobiliária da Empíricos, né? Que a gente tem aí uma assinatura focada em fundos imobiliários e Fiagros também, que a gente acompanha. Também tá lá, a gente tem 2 carteiras recomendadas. É só acessar lá, tem um trial ali, que vocês podem dar uma olhada e acessar todas as nossas recomendações e relatórios semanais que a gente publica ali na página do assinante. Legal. Paula, obrigado mais uma vez pela presença. Te vejo no Giro do Mercado e no Onde Investir. É isso, já deixando aquele convitinho básico, né, para o pessoal também acompanhar. Tem Onde Investir terminando o mês, gente. Onde Investir já, comecinho do mês. Também teremos a participação do Caio, claro, falando um pouquinho para começar o mês, dando as principais dicas também. Já aproveitando, né? Assistiu aqui, ouviu a gente aqui no Touros e Ursos, corre lá também para assistir o Onde Investir. Mas também Giro do Mercado no canal do Money Times, todo dia, de segunda a sexta-feira, meio-dia, estou lá também entrevistando o pessoal para saber tudo do mercado todos os dias. Mais um prazerzaço estar aqui, Vini. Obrigada mais uma vez pelo convite. Espero estar aqui mais vezes e ter, né, agradado aqui para voltar. Com certeza. Bom, já fica aí, nem sai daí, então. E bom, e também agradeço a você que está acompanhando a gente. Volta na próxima semana aqui, para que vai ter mais Touros e Ursos. E também acesse o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço e até a próxima.